Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Márcio e hoje eu vou mostrar para vocês como estou fazendo as regas das minhas suculentas. Como vocês podem ver, eu utilizo esse pulverizador. Ele tem 1,5 litro e ele é aquele pulverizador de compressão. Então esse pulverizador eu também utilizo para fazer adubação líquida, que eu faço a cada 30 dias mais ou menos. Eu também faço a aplicação de fungicida quando necessário, tá? Além disso, eu também uso água oxigenada nas minhas plantas. Então, pessoal, quando eu comecei a cultivar as suculentas, que tem aproximadamente 1 ano e meio que eu cultivo, eu regava elas de outra forma do que eu rego atualmente, tá? Antes, a rega ela era igual para todas. Eu regava o substrato, por exemplo, no mesmo dia para todas as suculentas e na mesma quantidade também. Deixava a água escorrer pelo menos umas 2 vezes para encharcar o substrato. E eu fiz isso durante um bom tempo e com o tempo eu fui percebendo as respostas das suculentas em relação a esse tipo de rega principalmente. E eu só regava ela novamente quando ela estava com o substrato totalmente seco. Com isso, eu também acabei perdendo algumas plantas, principalmente pelo excesso de água. E outro motivo também de eu perder as plantas é porque eu também comprava as plantas sem saber a identificação delas, tá? Por um lado foi bom porque eu fui aprendendo junto com a planta na prática a como ela gostava de ser tratada. Uma das minhas primeiras aquisições foi essa suculenta, que é a Perle. Essa é a principal que eu tenho. Quando eu comprei ela não tinha característica de Perle e também ela estava desconfigurada e também estava estiolada. Então, somente com o tempo que eu fui perceber que ela era uma Perle. Essa Perle ela já foi decapitada e dessa decapitação já deram duas mudas e também já tirei mudas por folha. Uma dessas mudas foi a muda que eu utilizei no vídeo anterior, onde eu monto um arranjo para gaiola. E nessa gaiola eu utilizei essa pele. Tanto a pele matriz, né, que é a principal, quanto as duas mudas, eu tive elas quando eu morava numa outra casa. E nessa outra casa quase não batia sol. Só depois que eu mudei para essa casa onde eu moro agora, é que bate mais ou menos umas 5, 6 horas de sol por dia, é que elas se desenvolveram da forma correta. Por isso é muito importante a gente ter em mente que, assim, não só prestar atenção na identificação da suculenta em relação ao cultivo, porque cada suculenta ela tem um padrão de cultivo, se ela é uma suculenta de sombra ou de sol, se ela gosta de rega ou não, mas cada suculenta a gente tem que ver e perceber que cada suculenta ela é cultivada num ambiente diferente. Então, aqui no estado de Rio de Janeiro, eu cultivo e o clima daqui é diferente, por exemplo, de quem cultiva lá em Curitiba, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, enfim. Essa suculenta é uma orelha de elefante. Essa orelha de elefante ela foi decapitada. Eu tinha dois tipos de orelha de elefante aqui. Essa com a folha mais arredondada e eu tenho essa do lado que também é uma orelha de elefante que tem a folha um pouquinho mais comprida. Essa mais arredondada ela fica com as bordas vermelhas se ficar exposta muito tempo ao sol. Como ela está novinha ainda, eu não estou adaptando ela ao sol direto, mas quando ela ficar um pouquinho maior, vou retirar as mudinhas e vou fazer essa adaptação, tá? Agora, essa pele é uma das mudas da matriz de quando eu decapitei ela na outra casa. Inclusive, essa daí está dando uma nova muda no seu caule. Como vocês podem ver aí, pessoal, eu não rego mais as minhas plantas da mesma forma que antes, e até deixar o substrato encharcado e a água escorrer no fundo do vaso. Como toda planta que eu trago, que eu compro, eu passo ela por esse processo de adaptação, até mesmo para entender como essa planta vai se comportar. Então, a maioria das regas que eu faço aqui atualmente é essa rega mais superficial.
Eu não encharco a planta e a maioria das plantas eu só rego em volta do vaso para poder umedecer o substrato, mas sem deixar escorrer ou empoçar água no fundo do vaso. Depois que eu comecei a regar as minhas plantas dessa forma, eu percebi que além delas ficarem mais saudáveis, né, elas também ficaram um pouquinho mais estressadas, porque elas começaram a sentir que a rega sempre vai ser mínima. Tanto a coloração das minhas plantas quanto a compactação delas ficaram melhor. Elas ficaram plantas mais bonitas. Claro, elas vão se desenvolver com um pouquinho mais de lentidão, mas eu acho mais bonito a planta apresentar a sua forma mais compacta, com a sua coloração mais forte possível. Essa é uma Haworthia. No início eu tive muita dificuldade com ela, porque ela ainda está no processo de adaptação, mas eu também estou fazendo essa rega controlada, de regar o mínimo possível, e como eu sei que ela é uma planta de sombra, uma suculenta de sombra, eu estou deixando ela nesse cantinho para tomar somente a claridade. Essas são as orelhas de elefantes que foram decapitadas. Eu fiz várias mudinhas dela com a decapitação e eu fiz também algumas doações dessas decapitações, que eu sei também que já brotaram. É uma planta que pega muito rápido, ela brota muito rápido e o desenvolvimento dela também é muito bom. Tenho esse sedum também, que eu estou passando ele também pelo processo de adaptação. Agora ele está dando uma resposta melhor de desenvolvimento, mas no início também ou as folhas ficavam enrugadas, secas e pelo excesso de água também algumas melaram. Eu tirei algumas folhinhas para colocar no berçário, porque quando eu comprei ela estava com um aspecto um pouquinho estiolado. Então aproveitei para fazer esse berçário. Eu tenho essa cuia de paraguaiense, que tem bastante tempo que eu tenho ela, e também essa cuia de sedum bronze. Esses vasos eles ficam no tempo, aí pega sol e pega chuva também. Essas foram as suculentas que eu reguei hoje. Como vocês podem ver, eu não reguei todas as suculentas, todos os vasos, porque igual eu falei, eu rego de acordo com a necessidade de cada vaso, de cada suculenta. Eu faço uma rega superficial na parte de cima da suculenta, geralmente a maioria eu estou fazendo a rega somente em volta, algumas como essa por exemplo, eu rego em cima, principalmente se eu tiver feito algum tratamento com a planta. A perna eu só rego ela em volta, e esse vaso por exemplo, essa caneca, ela não tem furo, tá? Então é uma rega mais controlada ainda, eu molho ela uma vez na semana e é só essa rega superficial por cima. Essa é uma Black Prince que foi decapitada recentemente, acho que tem 5 dias que eu decapitei ela, e o caule dela já está dando alguns brotinhos. Eu contei, tá dando 7 brotinhos, fora as folhinhas da haste floral e as folhas que eu tirei para brotar também. No nosso Instagram eu postei uma foto dessa decapitação, se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento dessa decapitação, dessas mudinhas, eu vou estar sempre postando lá, tá pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem o seu joinha no vídeo e um comentário se essas informações te ajudaram de alguma forma. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!